Vida em Condomínio, com Kênio Pereira. Agora, 9h58, Kênio Pereira hoje aqui conosco nos estúdios da Band News FM. Bom dia para você, Kênio. Bom dia, Murilo, Maria Cinine e Daniel. Bom dia. E ouvintes da Rádio Band News. Kênio, olha, vamos falar hoje de reajuste de aluguel, obras realizadas por inquilinos, taxa de condomínio. Tem uma pergunta aqui interessante. Sou inquilino de uma loja que aluguei em 2023 e fiz um contrato de 5 anos. Nesse período, realizei obras grandes, né, para se adequar ali o imóvel ao meu negócio, mas o proprietário, até nesse meio tempo aí, resolveu vender esse imóvel. Mas eu já tinha feito um contrato até 2028. E o novo proprietário agora quer reajustar o aluguel. Isso pode, Kênio? É uma questão bem interessante, né? Porque o pessoal faz o contrato de 5 anos, um contrato que é sujeito à ação renovatória. O que é isso, gente? O contrato de 5 anos ou mais permite que o inquilino, no vencimento do contrato, exija em juízo um novo prazo de 5 anos, mesmo contra a vontade do locador. Então, o contrato de 5 anos gera muita garantia para o inquilino. O que acontece na prática, que esse inquilino, ele faz obras no imóvel, adaptações, até faz um prédio às vezes, e ignora colocar isso bem claro no contrato, se era indenizado ou não. Agora, um fato que eu quero ressaltar, nesse caso aí, Fernanda, que o contrato vence em 28. O novo adquirente, pelo inquilinato, ele pode romper o contrato. O contrato pode ser de 5, 10 anos, mas se o locador vender o imóvel, quem comprar pode romper o contrato em pleno vigor. Então, isso surpreende muitos inquilinos. E, logicamente, que o adquirente, o princípio legal, que ele não é obrigado a manter o contrato, o qual ele não fez, ele não pactuou esse contrato. Então, isso pode gerar até a quebra do inquilino, né? Isso gera um transtorno muito grande. O ideal que seria que as pessoas, ao fazer um contrato de locação, que não é um contrato simples residencial, que contratassem o advogado para defender o seu interesse. Então, são interesses antagônicos. O inquilino tem o seu objetivo de segurança e o proprietário do imóvel, ele quer ter tranquilidade, receber um aluguel bom e não ter que indenizar. Agora, em função do novo adquirente, ele pode sim exigir um novo aluguel como condicionante de permanecer a locação. Agora, se o novo adquirente compra o imóvel, passa 3 meses, não faz nada, aí ele passa a ser obrigado a manter o contrato. Então, ele tem que se manifestar no prazo de até 90 dias. Passou esse prazo, ele perde o direito de tentar forçar o inquilino e aumentar o aluguel acima do preço do mercado. Agora, Kênio, só nessa pergunta ainda, o inquilino que fez aquele tanto de obra, gastou um dinheirão pensando nos 5 anos de contrato, ele pode exigir aí alguma multa rescisória, uma indenização pelo gasto que ele fez? É bem interessante, né? Porque na prática, quando o novo adquirente, ele rompe o contrato, ele não está infringindo a lei nem o contrato. Então não tem multa, porque a lei prevê quem compra o imóvel pode requerer a desocupação do inquilino no prazo de 90 dias. Agora, um fato interessante, em relação a obras. A lei, artigo 35, fala que a obra necessária ou aquela útil, ela é indenizável desde que autorizada. Mas grande parte dos inquilinos normalmente renunciam a esse direito de indenização até para que o proprietário autorize a construção. Então, essa situação requer uma análise muito profunda para o inquilino não ficar surpreso em relação a algum prejuízo e, de certa forma, também evitar que o proprietário tenha problema, porque às vezes a obra é tão cara que ele não vai querer indenizar. Então, é uma situação que exige uma análise concreta, né, do caso ali, para verificar qual que é a melhor condição de colocar no contrato, para que o negócio seja concluído sem surpresa para as partes. Ok, agora me ocorreu o seguinte, por exemplo, eu adquiri um lote com o objetivo de fazer ali um restaurante, aluguei um lote, né? Com o objetivo de fazer um restaurante. Aí eu construí lá o imóvel e tal, para um contrato de 5 anos. Ou seja, eu estou já calculando que em 5 anos eu vou faturar o suficiente ali para poder pagar aquele investimento, e eu combinei ali com o proprietário dele, não, né? Ele não vai me indenizar, mas 5 anos do processo. Se tiver um novo adquirente, eu posso registrar em contrato que, caso o contrato seja interrompido antes dos 5 anos, tem que ser indenizado? Isso pode ficar claro no contrato? Murilo, como sempre, com boas perguntas, Murilo. Pode sim. O
papel aceita tudo, é legal colocar condicionante para garantir o inquilino. Fazer contrato de 10 anos, colocar um prazo que se vender o imóvel, o novo adquirente é obrigado a manter. Agora, essa cláusula, gente, que coloca assim, o locador faz o contrato de 10 anos, 15 anos, e coloca que se ocorrer a venda, o novo adquirente é obrigado a cumprir, isso mata a venda do imóvel. Então ninguém compra, mas gera garantia para o inquilino. Então é uma cláusula extremamente perigosa para o proprietário, mas por outro lado garante o inquilino. E pode colocar também, Murilo, cláusulas intermediárias, né? A nossa criatividade, ela pode criar uma situação de garantir o inquilino sem prejudicar o proprietário e colocar até uma condicionante nesse sentido, até de reparação do que ele gastar. E realmente a sua postura de colocar a preocupação, vou gastar aqui R$2 milhões numa obra e o contrato ser rompido no segundo ano, é um absurdo. Então pode colocar uma situação que viabilize esse investimento, que gere garantia para o inquilino e que não prejudique o locador eternamente. Coloca um prazo para que haja essa compensação do seu investimento. Perfeito. Dan, quer fazer uma pergunta? Não, tô tudo certo. Então tá, Kênio, chegou mais uma pergunta aqui pra gente, é o seguinte, tem uma pessoa que alugou uma loja, mas é aquela loja que fica do lado de fora de um condomínio. O cliente, por exemplo, as pessoas não precisam acessar a portaria, não dependem de um porteiro, daquele serviço de iluminação, mas elas têm que pagar a taxa de condomínio, mesmo a loja delas ficando pra calçada, do lado de fora? Essa é uma situação muito injusta, porque as pessoas fazem grande confusão o que é fração ideal. Até as construtoras fazem, no caso, a convenção de condomínio, colocando que a loja é obrigada a pagar a fração ideal em relação à cota de condomínio. Isso é um erro. A fração ideal foi criada, gente, para dividir despesas de construção numa incorporação. Incorporação é construir e vender na planta durante a obra. Então, quanto maior o apartamento, ou a loja, ou a sala, mais a pessoa paga pela construção. E essa divisão é feita pela fração ideal. Isso que é fração ideal em relação ao mercado imobiliário. Em relação à cota de condomínio, quero colocar bem claro, ela se destina a pagar o uso, o que a pessoa usufrui, a manutenção, conservação, porteiro, faxina, elevadores, a água, a luz, enfim, o custo da lazer. Agora imagina um prédio, né, Fernanda, que tem lá uma loja térrea, de frente para a rua, que não usa área de lazer, não usa os porteiros, não usa a luz do prédio, nem elevadores, nem a garagem, e vem a fração ideal da loja, às vezes é 4 vezes maior do que o apartamento. E o síndico vai lá cobrar 4 cotas de condomínio da loja. Isso é completamente absurdo. A lei prevê a divisão fração ideal, mas a lei também proíbe, artigo 884, o enriquecimento sem causa. Você cobrar da pessoa pelo que ela não usa é errado. Então, no caso da loja, cabe ele contratar um advogado para entrar com a ação, para revisar a convenção, de maneira a evitar essa cobrança abusiva, porque na prática isso deprecia o preço da loja para venda e para locação. Então vemos aí lojas sendo prejudicadas, como apartamentos de cobertura também, que paga às vezes dobrado, sendo que usa o serviço do condomínio de forma igualitária ao apartamento. Já a loja não usa os serviços. Então a loja deveria ser isenta e pagar somente a taxa de seguro contra incêndio ou um serviço que é destinado a ela. Mas a loja não pode ser onerada com serviços que são destinados apenas para os moradores dos apartamentos. Kênio, chegou uma pergunta aqui da Gisele, mudando um pouquinho de assunto. Seguinte, ela mora num edifício, a convenção interna desse edifício proíbe a presença de animais. Não especifica ali se é cachorro, gato, fala, animais de estimação. Ela está pensando em acionar a justiça contra o condomínio. Ela tem chances de ganhar ou a convenção interna, tá dito ali, é lei? O princípio básico, né, Fernando, que a convenção é a lei interna do prédio, tem que ser cumprida por todo mundo. Só que tem princípios jurídicos superiores. Então, um alerta que eu passo, o pessoal redige a convenção sem entender a lei. Aí sai um documento medonho, né, um Frankenstein lá, cheio de remendo, cheio de cláusulas absurdas. Então já está superado há muitos anos pela justiça, inclusive pelo STJ, que essa cláusula que era comum em convenções antigas de proibição de animais domésticos, essa cláusula não tem efeito. Independente de proibição,
quero colocar bem claro, as pessoas podem ter seu pet tranquilamente. Agora vem, o que prevalece é a lei, o artigo 1336, que fala que ninguém pode usar a unidade condominial de maneira nociva, de maneira a gerar transtorno para as pessoas. Então, se o pet não causa risco à segurança, não causa risco à saúde, né? E também não agride, não tem risco de gerar danos e não late em excesso, ninguém pode proibir a entrada do pet no apartamento e a sua permanência. Então, o princípio legal é isso. Inclusive, na prática, gente, nós vemos que os cães, geralmente são cães ou gatos, 98% não causa nenhum problema. É um caso ou outro isolado. Então, essa prevenção de impedir ou criar obstáculo para a pessoa ter seu pet, isso não tem fundamento jurídico mais. Repito, essas convenções, elas são tecnicamente equivocadas com relação a essa proibição. Agora, se a convenção é omissa, né, o que pode acontecer? O que prevalece é a lei. Você pode usar seu apartamento tranquilamente, sem perturbar o sossego das pessoas. Então, se o pet não causa dano, risco à segurança, não perturba, ele pode permanecer no apartamento. E o síndico, colocar bem claro, não pode proibir que a pessoa mude com seu pet. Porque não pode falar assim, o animal vai perturbar. Não, ele tem que ocupar o apartamento com o seu pet e, posteriormente, se houver alguma perturbação, aí sim gerar uma advertência ou até uma multa. Agora, Kênio, nesse assunto de pet, o condomínio pode proibir o pet, o dono, de utilizarem áreas comuns? Por exemplo, o elevador não pode. O pet também não pode sair pela portaria, tem que sair pela garagem. Isso está previsto? A lei permite? Eu pago o condomínio, por que eu não posso sair com meu pet pelo elevador? A área da piscina, por exemplo, também. Área da piscina. Vamos colocar detalhe, né, gente? O prédio é basicamente para pessoas residirem. Então, a área da piscina, o Murilo colocou, já vi casos do pessoal até botar o cachorro na piscina do prédio. É uma coisa absurda, gente. Né? Ó, cria o pé como seu filho, mas ele não pode criar uma situação de colocar o pé. Inclusive, por isso que você tá rindo, tem um caso concreto, o pessoal leva o pet pra sauna. Então tem coisa absurda, gente. Esse país está uma loucura. Agora, o que acontece? A área comum, quando eu compro um apartamento, eu tenho direito à área privativa, que é o apartamento, e direito também às áreas comuns, corredores, elevadores. Eu posso transitar normalmente. Agora, o que é incorreto é a pessoa pegar o pet, deixar o pet no jardim, estragar, fazer um buraco no jardim. Não pode. Colocar na área de piscina, isso perturba, né? Porque o pet, às vezes, faz alguma necessidade na área e dá problema. Então, a pessoa tem que usar as áreas comuns de maneira ordeira. E um fato que a Fernanda colocou muito interessante, o pet está proibido de entrar no elevador. Gente, questão de bom senso. Se eu tenho um cão, eu gosto de cachorro, só que eu não tenho, porque eu não tenho tempo de cuidar. Mas se eu tenho um cão e tem gente que tem pavor, se eu vou entrar com o cão no elevador, tem a pessoa lá dentro, eu deixo entrar, deixa a pessoa descer primeiro. Eu tenho que preservar um ambiente harmônico e fazer com que meu pet seja aceito. Eu não posso criar uma situação de afrontar o meu amor pelo cão, que o outro também tem esse amor. Então tem gente que tem pavor de cães ou de gatos. Então, se eu vou entrar no elevador e me abstenho de entrar, se já está ocupado, eu pergunto à pessoa, tem algum problema? Outro detalhe, vou proibir de usar o elevador. O prédio tem 15 andares, aí como é que fica? Vai subir 15 andares de elevador? Agora, se tem 2 elevadores, então que se estabeleça aquele elevador de serviço para quem tem pet. Mas na prática, você não pode criar uma situação que eu já vi em prédios de obrigar a pessoa a carregar o cachorro no colo. E tecnicamente o cachorro tem 15 quilos. Como é que faz? Uma senhora com o seu cachorro de 15 quilos. Né? Então tem situações que exigem uma racionalidade. E o ponto-chave: os animais em condomínios, 98% não perturbam. Agora, se tem um caso ao lado ou outro, que se trate desse caso e não colocar uma norma geral para dificultar a convivência pacífica de quem tem seu pet em relação aos demais moradores. Tá certo. Kênio Pereira, nosso colunista aqui toda terça-feira, às vezes ao vivo, né, Kênio? Às vezes pelo Skype, hoje aqui conosco. Kênio, as perguntas que estão chegando, vou mandando para você no seu WhatsApp e na próxima semana você responde. Obrigada, Kênio, um bom dia, boa semana. Obrigado, um abraço, até terça-feira que vem. Até.